É um fenômeno da maior gravidade. A gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente precisa pensar no que está acontecendo quando a gente coloca a questão do crime pesado, do crime organizado. Eu conversei um pouco antes dessa edição do Jornal da CNN com o Raul Jungmann. Ele foi ministro da Segurança Pública no governo de Michel Temer e juntou considerável experiência justamente em tentar entender essas características do crime pesado. E minha primeira pergunta foi a seguinte: diante de ações espetaculares do ponto de vista da capacidade de organização, emprego de violência, armamento empregado, ataques a cidades inteiras, isso vem vindo numa linha evolutiva no sentido de a gente achar que vai piorar? Ou é o choque de uma mega operação do crime como essa de Criciúma que dá a nós essa impressão? Confira a entrevista. Eu acho que o principal fator que tem levado a essas mega operações, que, diga de passagem, a polícia chama de novo cangaço, na medida em que ela, no passado, se origina no Nordeste, estados como Ceará, Paraíba e Pernambuco, eu acho que se pode computar a pandemia. Por que a pandemia? Porque o transporte, o tráfego da droga se dá através de portos e aeroportos. E houve uma grande redução, tanto num caso quanto no outro, de viagens e de voos. Em segundo lugar, isto levou a uma queda do capital de giro de grandes facções. Elas, então, passaram a procurar operar através, sobretudo, das rodovias. E nas rodovias também houve uma queda muito grande do fluxo de tráfego, de trânsito, facilitando o trabalho de apreensão, no caso da Polícia Rodoviária Federal, atuando com a inteligência da Polícia Federal, né, e da Receita, enfim, de outros órgãos controladores. Então, eles estão partindo, como no caso de Araraquara e também de Criciúma, para essas operações que são de altíssimo risco e com grandes grupos, né, com logística, ou seja, armas e carros fornecidas, por exemplo, pelas grandes facções, principalmente o PCC, para poder repor a sua capacidade de giro e, evidentemente, girar a economia no tráfico. O grau de organização é necessário para uma mega operação, como você mesmo acabou de definir, que a gente viu em Criciúma, às vezes é típico de grupos paramilitares. Nós estamos chegando a esse nível, nós vimos isso acontecer no México e na Colômbia. Olha, eu acredito que essas grandes operações, uma espécie de franchising que você faz, ela incorpora membros das facções de base criminal, mas também das milícias, que hoje têm uma participação crescente, sem a menor sombra de dúvida. Agora, no caso da facção PCC, ela sofreu um golpe muito forte. A prisão em Moçambique do Fuminho, que era o principal, digamos assim, atacadista de drogas do PCC e também de outros grupos, pela DEA nos Estados Unidos, retirou do mercado aquele que era o principal fornecedor. Então, qual é a alternativa, William? Partir para essas operações. Preste atenção, tanto em Araraquara como em Criciúma, as agências atacadas foram o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que não é apenas o banco que serve aos seus clientes, mas também um distribuidor de recursos. E aqui cabe levantar uma questão a ser esclarecida pela inteligência. Os bandidos sabiam que naquelas agências existia uma grande quantidade numerária? Porque, de fato, é preciso ter uma rentabilidade de uma operação dessas que envolve 30 a 40 bandidos. As suas duas respostas provavelmente deixam a seguinte questão na cabeça do público. Nós estamos assistindo ao triste espetáculo de organizações criminosas que agem em desespero porque o seu oxigênio lhes está sendo retirado, ou estamos assistindo a uma capacidade crescente de organização, atuação e emprego da violência por essas mesmas organizações criminosas? Eu acho que as duas coisas. Você tem, de um lado, a continuidade, a expansão e a transnacionalização das grandes facções criminosas do Brasil, que hoje já têm não só o controle, como no passado, da distribuição e do consumo, mas estão investindo também no controle da produção, seja na Bolívia, seja no Paraguai, ou seja em outros locais. Ao mesmo tempo, existe a questão da pandemia, como eu disse, e uma disputa que sempre existe entre facções.